Pode iniciar a gravação. Ai, tá gravando? Boa tarde, nome completo do senhor? Elienay Jefferson Rocha da Silva. Senhor Elienay, já se entrevistou agora há pouco com a Defensoria Pública, correto? Tem que falar no microfone, tá bom? Que é o momento das garantias constitucionais. Sim ou não? Tá, falou o doutor, certo? Já conversei com o doutor. Isso. Tem direito ao silêncio, tá? O seu silêncio pode ser total ou parcial. Caso o senhor opte por deixar de responder alguma pergunta ou todas elas, nós não vamos usar o seu silêncio contra o senhor, tá bem? Caso o senhor queira responder, o senhor se defende pessoalmente da acusação. Só um minutinho. O senhor tem ciência da acusação, né? Sabe do que o senhor está sendo acusado e julgado na data de hoje, sim ou não? Sim. Tá bem. O senhor quer responder as minhas perguntas? Olha, só falando agora que eu tô com um pouco de... Eu não consigo dormir de noite. Tô com um pouco de sono. Me desculpe caso eu vou mexer de água, coisa assim, sabe? O senhor quer uma água? Aqui, ó, Tá. eu tô com... Mas a minha pergunta é bem objetiva. O senhor quer responder as minhas perguntas ou vai ficar em silêncio em relação à minha parte? Pode falar. E aí, doutor? É só para poder explicar, a orientação da sua defesa é que só responda as perguntas minhas e dos jurados. Tá. É isso que Eu a vou doutora perguntar de novo para o senhor. O senhor quer seguir a orientação do Sim, defensor do jeito que ele explicou para o senhor? Sim. Sim? Tá. Então, o senhor vai deixar de responder as minhas perguntas, sim ou não? Sim. Ok. Também não quer responder as perguntas da doutora promotora? Não. Não. Quer responder só as perguntas do defensor? Só as E perguntas dos do meu jurados defensor. que são os juízes hoje? Isso. Tá bom. O doutor pela defensoria tá com a palavra. Boa tarde, Elienay. Boa tarde. Elienay, é verdade essa imputação que está sendo feita contra o senhor aqui na denúncia, no sentido de que o senhor agrediu a Kedman no dia 9 de agosto de 2015, por meio de golpes de faca? Sim. O senhor se arrepende do que fez naquele dia? Sim, eu me arrependo, eu pedi perdão à família várias vezes, por muitos anos eu pedi perdão, eu me humilhei, sempre pedindo perdão e agradecendo que ela está bem, que eu não queria fazer isso, jamais queria fazer aquilo, porque não sei o que aconteceu. O senhor tem histórico criminal? Já foi acusado de praticar crimes? Não. Já tive outros relacionamentos. Nunca teve um histórico assim de agressão. Nunca teve agressão, nem briga, nem nada. Separamos, nós tivemos um relacionamento, cada um foi pro seu canto, terminou. E o senhor, enquanto estava junto com a Kedman, teve uma filha com ela, certo? Sim, Ana Vitória. Ana Vitória. Me conta um pouco como é a sua relação com a sua filha. Minha relação com a minha filha é shopping, viagens para Balneário Camboriú, viagens para Pontal, Bombinhas. A gente tenta fazer alguma coisa todo final de semana. Às vezes eu peço a Ana Vitória durante a semana, com a avó, né? E a avó, ela me dá a Ana Vitória, ela me dá. Daí a gente sai jantar fora, vai em churrascaria, a gente vai no Parque da Pizza, que ela gosta disso, sabe? Ela gosta de brincar na piscina de bolinha lá, sabe? Perfeito. No shopping... Deixa eu só entender também uma outra parte aqui. Paládio, acho que é Paládio. Barigui. Eu sei que o senhor teve uma relação com a sua esposa de conflito no que diz respeito a ter acesso à Ana Vitória, certo? O senhor teve que disputar na justiça o direito de ter acesso a ela? Eu disputei com ela quando entrei na Defensoria Pública com, acho que a menina tinha 1 ano. E lá pra cá a gente... Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes pega, às vezes pega. Às vezes pega por... Às vezes a gente chama atenção, às vezes não, mas sempre tô vendo ela. Tô vendo. Eu não vou negar que eu não tô vendo, que daí eu vou ser hipócrita. Eu tô pegando ela, sim. E aí o senhor pega ela na escola, o arranjo é esse? O senhor pega ela na escola e devolve ela na escola? Pego na sexta-feira. Uhum. Sexta-feira, que hora? Eu não sei, que são 2 horários. Hoje eu tô pegando 5h30, 6h30. Aí devolvo ela na segunda-feira. Segunda-feira é que dá um branco, mas 1h30, 1h45 eu levo na escola.
Perfeito. Às vezes eu já pedi ela mais cedo, que ela me manda, ela tem um WhatsApp lá na Vitória, né? Aí ela pega e me manda mensagem, às vezes, que quer que eu pegar mais cedo na Vitória. E o senhor, quando entrou na justiça para poder ter acesso a Ana Vitória, depois de já ter garantido esse direito, ela descumpriu alguma decisão do juiz impedindo que o senhor pegasse ela em datas específicas? Sim, já descumpriu, já várias vezes, mas eu cobrei, né? Eu cobrei, mas todo ano eu pego a Ana Vitória, todo ano. Às vezes fica assim, 3 meses, às vezes fica 4 meses. Ela fala, pai, você não vai vir me pegar mais, pai? Daí eu falo, ó, eu vou. É porque a gente, como é a única filha, né? É a única filha, eu sou meio ciumento, né? Eu sou meio ciumento. E ela também, ela não aceita eu ter um outro relacionamento, minha filha. Eu tive um relacionamento, a minha filha não vai na casa da mulher. Fiquei 4 anos, ela só foi uma vez. Não, a gente vai viajar pra praia, ela não quer ir no mesmo carro. Ela é muito ciumenta, minha filha. Se quiser uma psicóloga, alguma coisa para confirmar isso, tirar dela, ela vai confirmar. Então ela tem vontade de ficar mais tempo com você, é isso? Sim, lá na casa da minha mãe, que eu aluguei meu apartamento, né, recentemente. Às vezes eu alugo. Lá na minha mãe, eu tô dormindo e ela dorme comigo. Por você ter uma ideia. Ela dorme comigo, nós temos vários aplicativos de plataforma de filmes, streams, CIA. Ela sempre fica assistindo Netflix e quer que eu assista com ela. E sempre foi assim. Ela sabe da existência desse processo? Eu dei um abraço nela, que eu fiquei essa semana com ela. Eu entreguei ela hoje, né? Entreguei ela hoje, que ontem não tinha escola. Aí eu falei, dei um abraço nela a gente conversou bastante. Eu não adianta entrar em detalhe aqui quando a gente conversou, mas a gente conversou bastante sobre o que está acontecendo hoje. Sim. E como ela reagiu? Ela chorou, mas depois ela voltou um pouco ao normal, depois ela fica triste. Mas eu já venho orientando ela já faz um tempo já. A gente vai em piscina de bolinhas, parque, e ela não brinca mais. Não, ela só vai no refeitório. Só. Nas alimentações, sabe? Ela não brinca mais de piscina de bolinha. Eu converso com ela para ela levar uma prima, um colega. Ela não quer levar. Às vezes leva, não, mas ela não brinca mais. Ela então, não brinca. Só para eu entender uma questão, desculpa te interromper. Depois desses acontecimentos em 2014, lá para cá, ela tem algum tipo de afastamento em relação a você ou ainda assim se dá bem? Vocês têm uma boa relação? Ela é muito carinhosa comigo, ela me obedece. E às vezes eu tenho dificuldade de levá-la para a escola de manhã, porque ela faz muita manha para ir para a escola. Ela é uma adolescente, né? Uhum. Ela é uma adolescente, faz manha como um adolescente qualquer. Mas no final, ela acaba obedecendo. Outra questão, bem lembrado, doutora Rebeca. Como que está essa questão do pensionamento? Como é que o senhor tem pago as despesas com a Ana Vitória? Foi confirmado em juízo, um tempo atrás, 30% sobre o salário mínimo. Uhum. Mas eu dou 100% do salário mínimo. Às vezes eu dou 60%, às vezes eu dou 30%. Tipo assim, eu dou para ela comprar... Pago 300 para a mãe. Eu não sabia que o salário mínimo aumenta. Assim, eu não tenho muita ideia quanto custa o salário mínimo. Mas eu sempre dou para Ana Vitória, às vezes, 300, 50 por semana, 200. E como ela sabe que eu sempre dou tudo para ela, ela sempre tá pedindo, a gente vai pro shopping, ela vai para um lugar, pro centro, outra coisa. Ela sempre pede para mim tênis, às vezes ela quer dar uma olhada no tênis, ela pede para mim... Ela pede um celular, tablet. Eu que terminei de pagar o tablet dela agora, R$400 por mês. Não, o tablet e o celular. Deu R$500 por mês, terminei de pagar agora. Então o senhor costuma pagar mais do que o que foi determinado pelo juiz? Eu dou 300 de mesada às vezes.
Depende do meu humor. E depende se ela tá me tratando bem, se ela responde. Se ela me trata bem, eu dou uma mesada boa pra ela. Às vezes não dou. Isso além de pagar o que foi determinado pelo juiz, que é o 30% do salário mínimo, né? É porque já saiu, aconteceu uma vez, eu saí lá do meu apartamento uma vez, a avó dela falou que tinha que comprar uma fruta, ela queria uma fruta. Aí isso aí me como, aí eu peguei e dei, e aí a partir de lá, eu sempre dava uma mesada pra ela. Aí daqui em diante eu sempre tô dando uma mesada pra ela comprar coisa de mercado. E às vezes eu mando mensagem pra avó dela, pra ela não ficar gastando chocolate. E ela vive com chocolate dentro da bolsa. Mas a Ana Vitória, ela recebe mais de um salário mínimo por mês, hoje. Certo. E já teve algum tipo de ação judicial discutindo alienação parental por parte da Kedman? Já teve várias, desde quando a criança tem acho que 2 anos, aí a gente eu entrei na Defensoria Pública aí, a discutir sobre as visitas, que eu não estava pegando direito, pega tudo certo, às vezes errado, não tenho certeza, porque a gente viaja muito para Santa Catarina. 50% da minha família tá em Santa Catarina, Barra Velha. Aí tem as viagens que minha mãe, ela é doméstica, ela presta serviço lá em Balneário Camboriú. Pra homem, ela faz faxina no apartamento, né? A minha filha vai pra lá, um mês não, minha filha vai pra Balneário Camboriú. Como a minha mãe não tem condições de ficar gastando muito com ela, e lá, o cara, eu dou R$300 pra minha mãe. Que é R$100 por dia aqui em Balneário Camboriú, é muito caro. E na casa da minha vozinha, que eu tentei visitar minha vozinha tá com 78 anos, 79 anos minha vozinha. Eu não consegui visitar minha vozinha. Aquilo lá me doeu demais, fiquei triste. Eu sou a pessoa que faz compra pra minha vozinha todo mês. Mas em relação a... Eu sempre tô ajudando minha vozinha, sabe? O único que tem condições de ficar indo lá todo mês. Mas em relação a esse processo que eu estou me referindo de alienação parental, chegou a ter algum tipo de determinação judicial reconhecendo que ela estava afastando você da Ana Vitória? Foram, acho que, umas 8 determinações judicial, penalizando, acho que umas 8 ou 9 multas de R$300. Acho que mais umas 3 multas de alienação parental. Eu calculo que deve ter não tenho certeza quantas determinação judicial saiu, mas eu calculo que umas 10, 11 penalização da juíza da vara da família. Perfeito. Eu não tenho certeza quantas penalização ela teve lá, quantas multas recebeu. Muito obrigado, Helena. A Defensoria Pública, sem mais perguntas, devolvo a palavra, Excelência. O jurado quer fazer alguma pergunta para ele? A senhora pode falar para mim. Não, a senhora fala daí mesmo. A jurada quer saber do senhor o que te levou a agredir a vítima naquele dia. Se o senhor quiser responder, fala no microfone. Só um minutinho. Naquele dia a gente tinha discutido, e nem eu falei para a mãe dela, né? Falei para a família dela, se naquele momento não tivesse brigado, se ela não tivesse querendo para cima de mim, nada disso teria acontecido. Foi o calor da emoção, eu não sei descrever o que aconteceu naquele dia. Mais alguma? A senhora pode falar. Das visitas, as 2 últimas, a jurada quer saber do senhor quais foram as 2 últimas visitas que o senhor fez para sua filha. Agora? Atualmente, não é? Isso, agora. Agora, eu passei eu peguei ela na sexta-feira,
Sexta agora que Sexta passou? agora. E fiquei com ela até a data, até agora. Eu entreguei ela agora. Hoje? Hoje. Entreguei Aí ela hoje. deixou lá na escola? Deixei na casa da avó. Tá. E tudo bem? Não, tudo bem. Eu tenho um bom diálogo com a avó dela. É a avó materna, né? Avó materna. Por exemplo... E na casa da avó materna, quem mora lá? Mora só os pais dela. Isso. E o senhor chega a entrar na casa ou deixa ela na entrada? Como é que é a situação? Tem combino... portão, é apartamento? Que é o lugar lá? É casa e as entregas da criança sempre negociado. Nada é pegar força. Na Vitória ela vem... Há um acordo entre vocês. E é negociado na hora do senhor entregar. com a avó da criança, a avó materna. Sempre teve uma negociação. E quando o senhor deixa lá na casa da avó materna, tá tudo bem. Ela aceita. É isso mesmo. Eu tenho uma boa convivência com a avó materna. Por exemplo, tem uma mensagem... Só para jurado entender, então. Então, o senhor pegou na sexta. Na sexta foi na escola ou na casa da avó materna? Peguei na escola, Pegou na escola e devolveu hoje na casa da avó materna. Não, pego na escola e entrego na escola. Mas não tinha condições de eu entregar na escola, por causa que ela entra 1h45. E o senhor tinha o júri? E tinha o júri. Tá certo. Aí o senhor combinou com a avó recebeu tranquilo. Sim. Sem nenhum. Ele estava mandando mensagem para mim já. Tudo bem. O senhor já esclareceu, tem um bom relacionamento com ela. Ele já e a outra mensagem. vez, que ela é saber as duas últimas. Então, a última é essa de agora. E a anterior, quanto tempo faz? Que eu peguei ela? Isso. O senhor pega ela de quanto em quanto tempo, para facilitar? Olha, eu tô pegando ela direto. Eu não vou ser hipócrita, não vou ser hipócrita. E tá tudo certo, tudo bem. O senhor lembra a anterior a essa? Porque ela perguntou as duas últimas. Peguei, mas o senhor lembra? A última, assim, a penúltima, vamos assim dizer. A data. O senhor lembra? Foi esse mês de abril ou foi no mês de março? Eu não lembro a data, mas aqui eu peguei, criança. Peguei. Ela tá com quantos Primeira anos coisa hoje? que ela fala é que eu acostumei ela muito mal. Primeira coisa que ela fala é shopping. Shopping, não, tudo comida bem, japonesa, né? essas É o direito coisas. do senhor de visita, daí a programação é sua Sim. com ela. Não é isso que a jurada quer saber, é o período. Então, o senhor pega direto e em abril pegou agora e devolveu hoje, né? Por conta do júri, daí o senhor deixou na casa da avó, porque o horário da escola não ia dar tempo. 1h45. E para o senhor, né, ir lá na escola e voltar para o júri, e vir, né, até o júri. E o anterior foi ainda no mês de abril? A anterior a essa? Doutora, eu não tenho consciência dos dias certos que eu peguei, que eu não peguei, mas ela ficou com a criança 2 finais de semana porque era dia da aniversário. Que eu posso dizer para o senhor, vamos ver se é assim, é a cada 15 dias alternado? 15 dias. Entendeu? É a cada 15 alternados. E o senhor vem cumprindo isso. Muda as datas porque, às vezes, tá lá no documento que é alternado. Então, a gente vai trocar. Sim, além de ser alternado, pode acontecer algum evento, né? Que ela queira ficar com a mãe ou com o senhor. É isso? Isso, daí é aniversário. Tem que isso, né? Alguma coisa da família, aniversário de amigo, da mãe, do pai, do avô, entendi. Daí pode alterar, mas daí de comum acordo. Tá no documento que a gente pode trocar o dia se a gente quiser, porque não é fixo. Ou seja, de comum acordo a essas alterações. Sim. Nunca teve problema? Desde quando o senhor começou a visitar, nunca teve problema? Já teve vários problemas. Vai lá atrás. Agora, quanto tempo faz que não tem problema? Que tá regular? Mais ou menos. Quantos anos? Eu acho que esse ano tá indo certinho. Esse ano tá indo certinho? Tá certinho esse ano. Tá bom. Mais alguma? O senhor pode falar. O senhor primeiro, depois o senhor lá atrás. Tá. O jurado quer saber, há uma narrativa nos autos de que o senhor teria, antes do ocorrido das facadas, que o senhor teria ido no local de trabalho dela e falado, hoje eu tô com vontade de dar umas facadas. O senhor fez isso? Não, jamais. Nunca falei isso. Mas chegou aí no local de trabalho dela? Não, eu pagava, ela não tinha dinheiro na época. Ela era desempregada. Eu pagava o saber se o senhor já foi no local de trabalho dela. Não. Nunca foi? Não fui trabalhar dela, não. Nunca foi no local. E nem falou essas coisas lá. Eu tinha ido no trabalho dela uma vez, mas eu não lembro o que eu falei. Não lembro, mas eu fui lá. Eu fui deixar, acho que dinheiro, alguma coisa mas o senhor não ameaçou ninguém lá. Não. E nem falou que queria dar facada em ninguém. Não. Tá bem. Foi deixar um dinheiro. Mais alguma? Senhor? Tá, então vamos por partes.
Quando acontece o fato, né, que o senhor está sendo julgado hoje, o senhor deixa o condomínio. Para onde o senhor vai? Eu fui, pelo menos me lembro, eu tenho um amigo que trabalha em farmácia. Eu trabalho em farmácia. Aí eu fui correr atrás de alguém que me oferecesse alguns gases, alguma coisa, que eu tinha um ferimento na barriga. Tá. Mais alguma pergunta? O senhor ficou sabendo que a vítima foi hospitalizada? Fiquei sabendo. Quanto tempo depois? No mesmo dia? Quanto tempo depois? A irmã dela entrou em contato comigo, perguntando o que aconteceu. E ela entrou em contato com o senhor quando? É isso que o jurado quer saber. No dia. No dia. Minha ela entra em prima contato também. de que jeito? Ela liga para o jurado entender a situação. Eu não lembro se foi WhatsApp, se foi ligação, não tenho certeza. Ela entra em contato e fala que ela está internada, é isso? E pergunta o que aconteceu. É isso? Não, ela só perguntou o que aconteceu, porque vocês brigaram. Acho que ela falou alguma coisa assim. Tá. Eu não tenho certeza que aconteceu. E qual que é o final dessa pergunta mesmo? Desculpa, eu esqueci. Quanto tempo depois ele fica sabendo, né? E foi por intermédio da irmã dela, da vítima. Ela entra em contato para saber o que aconteceu, a briga, etc. Mais alguma? Não? Tá. E o senhor quer falar mais alguma coisa, seu favor? Não. O que acontece é que eu também sofri ferimento com aquela briga. Eu também fui faqueado. E naquele momento, não foi eu que eu fui na faca. A gente ficou uma disputa pela faca. Não lembro. Mas foi uma discussão. Eu não lembro que a gente discutiu. Faz muito tempo, eu não lembro. Mas foi uma briga pela faca. Eu não sei. E foi um momento que eu me arrependi até hoje. A família dela é a mesma da minha, por exemplo. E todo mundo me trata bem. Ninguém me discriminou, nem nada. Eu tenho boa convivência com a família dela. E é isso aí. A gente teve esse imprevisto aí. E a criança, ela está sendo bem tratada, graças a Deus. A gente nunca maltratei a criança. Eu não bato na criança. Eu peço perdão a todos que estão aqui, aos jurados. Peço perdão, eu não tinha. Pode encerrar a gravação. Pode sentar lá do lado do doutor, pode ficar tranquilo. Se quiser uma água, Arthur, dá uma água para ele. Aí ele tá com a água. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Tudo. Nome completo? Kedman Abiqueila dos Santos de Souza. Kedman pediu para que o acusado Elianai se ausentasse. É isso? Sim, Tem isso. medo dele ainda ou fica constrangida com a presença? Os dois. Dois? Tá. Doutor, sem objeções pela Defensoria Pública? Sem oposição, excelente. Tá bem. O doutor Paulo aqui presente é advogado da senhora, certo? Isso. Tá? Ele acompanha assistindo a senhora nesse ato, tá bem? Pode acompanhar o processo. Enfim, então a senhora tem ciência, né, desse momento e com o advogado também para representá-la e, além disso, para fiscalizar os seus direitos, enfim, para que não haja qualquer excesso, tá bem? Então a senhora pode ficar bem tranquila. E se em algum momento não se sentir à vontade ou confortável para responder, pode não responder. Aí a senhora decide, tá bom? É vítima, vai ser ouvida nessa qualidade, por isso fica aqui a ressalva de que em algum momento não se sentir à vontade, diga que não quer falar, tá bom? Fique bem tranquila quanto a isso. A senhora precisa de uma água? Não. Se precisar, só falar, tá? Doutora, bom. pelo Ministério Público, tá com a palavra. Obrigada, excelente. Olá, Kedman. Tudo bom? Tudo. Já nos conhecemos, né? Por ocasião do atendimento humanizado. Você, teu advogado, que está te assistindo aí nessa parte das tuas outras questões acessíveis. E a primeira pergunta que a gente está aqui tratando, Kedman, por ocasião do fato lá, tá? Daquele 9 de agosto, né? De 2015, a gente está aqui por conta desse fato, tá? Daquilo que aconteceu aqueles anos atrás.
Só que antes daquele fato, aquele fato não aconteceu isolado, né? Aquelas condições, elas sempre se colocam dentro de um contexto. Então, é importante que a gente coloque o 9 de agosto dentro de um contexto que ele é relacional, né? Está dentro de uma relação. O réu, tá? O Elianei, não é isso? Elianai? Elianai, que se pronuncia, né? O Elianai, você estava junto com ele na época do 9 de agosto de 2005? Então, é correto, todos nós aqui, vou fazer de novo aquelas perguntas que foram feitas, porque aqui são novos juízes, tá bom? Naquela linha do que juridicamente também foi explicado para você, não só pela Jéssica, como pelo teu advogado, tá? Então, no dia 9 de agosto de 2015, vocês não estavam mais juntos. Não. Não é isso? Isso. Ok. Em não estando mais juntos, há quanto tempo vocês tinham se separado enquanto casal? 6 meses. 6 meses. Tá certo. A senhora, quando já morou com ele? Morou? Sim. Ok. Dessa relação, quando juntos estavam, há 6 meses atrás, vocês tinham uma filha, confere? Sim. Ok. A Ana Vitória. Correto. No dia 9 de agosto de 2015, Ana Vitória tinha quantos anos? 4. 4 anos. Ok. Se é correto dizer que vocês estavam separados há mais ou menos 6 meses, Ana Vitória, no dia do crime, tinha 4 anos. Vocês ficaram juntos 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos e meio. Quanto tempo durou o relacionamento da senhora e do Elianai? A base de 5 anos. Mais ou menos 5 anos. Ok. E se a senhora pudesse nos descrever, tá? Faz de conta que a senhora estaria descrevendo a relação ao longo desses 5 anos, tá? Olha, minha relação com a Elianai começou bem, ou então, começou bem, mas sempre teve alguns ingredientes assim estranhos, ou então só foi ficar ruim nos 6 últimos meses. Nos descreve aqui, claro, procurando objetividade, dentro de um contexto subjetivo, claro, mas nos descreve aqui como é que era o relacionamento de vocês ao longo desses 5 anos. Por favor. No início ele era tranquilo. Era tranquilo. Era tranquilo. Mas depois ele começou com muitos ciúmes. Quando a senhora diz depois, Depois quando? de 1 ano, mais ou menos. Oi? Depois de 1 ano, mais ou menos. Depois de 1 ano de relacionamento. Isso. Vocês já estavam convivendo, morando junto? Sim, já. A minha filha tinha uns 10 meses na época. Como é que foi o período da tua gravidez? Foi tua primeira gravidez? Com ele, sim. Foi a Tá. primeira gravidez. Então você já tinha um filho. Não, foi a primeira gravidez com ele. Ah, você já tinha tido uma gravidez, mas que perdeu a criança. Isso, aham. Ah, então é a tua primeira filha, Ana Vitória. Isso. Ok, entendi. Os ciúmes começou depois que ela tinha uns 10 meses que eu resolvi trabalhar fora. A coisa ficou ruim quando você começou a trabalhar fora. Isso. Eu trabalhei uma Estamos semana. nas estatísticas. Eu Pode trabalhei começar. apenas uma semana, porque ele começou com o negócio de ciúmes, não queria que eu trabalhasse Eu só te fora. peço para falar um pouquinho mais alto, que eu tô gripada, não tô conseguindo ouvir direito, Kedman. Ele começou a reclamar de eu trabalhar fora, porque até eu queria ajudar dentro de casa, né? Tá. Eu comecei a trabalhar fora, consegui trabalhar apenas uma semana. Porque ele começou a implicar por eu estar trabalhando fora, porque como toda empresa tem homens e mulheres. Foi aí que começou os ciúmes dele. Depois daí foi só piorando. Tá, me conta uma coisa. Eu ouvi que a coisa ficou ruim quando você começou a trabalhar fora, porque o lugar que você trabalhava tinha homens e mulheres. Sim. Tá. Me diz de que maneira ele expressava esse ciúme. Ele ia no teu ambiente de trabalho te perturbar, ou a coisa ficava dentro de casa, a perturbação interna, no ambiente doméstico? Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de E que casa. tipo de, digamos, vamos lá, vou usar uma palavra, de que tipo de perturbação ele fazia dentro de casa? Ele perguntava como que tinha sido do dia de trabalho. Eu falava tudo o que acontecia. Uhum. Se eu tocasse no nome de algum funcionário, ou até do patrão que era homem, ele já achava ruim, porque ele achava que eu tinha alguma coisa com eles. Uhum. Então, eu não poderia me relacionar nem conversar com qualquer homem que fosse. Entendi. Você ficou quanto tempo nesse trabalho? Uma semana. Uma semana. Voltou a trabalhar de novo? Não voltou? Eu voltei a trabalhar em 2015, que foi na época do acontecido. Entendi. Então, vamos lá, você ficou uns 2, 3 anos sem trabalhar? Sim. Ficou dedicando-se só às atividades domésticas? Sim. À criação da Ana Vitória? Sim, correto. Ok. Isso te causou uma frustração pessoal? Sim, até porque eu queria ser dependente, né? Porque Sim. muitas das coisas que eu queria, eu tinha que pedir para ele, tanto para comprar para mim quanto para a criança. É. E eu não queria isso, né? Eu queria ter o meu próprio dinheiro. Entendi.
Bem, chegou ao meu conhecimento, né, por conta, né, inclusive, do nosso projeto, do NUJUR de atendimento, inclusive com o doutor, no nosso conhecimento que nós tivemos, que você tem um histórico, né, até de um desenvolvimento pessoal relativamente bom, e que você era um musicista, que você tocava trombone. Sim. Esse projeto também não foi levado adiante? Você desenvolveu algum talento no período que estava com ele, deixou para trás? Como é que foi isso aí? Não, eu fazia aula mais quando eu era criança. Entendi. Uma coisa para fazer de diferente, assim, do Entendi. dia a dia. Um talento que era tal. Isso. E mais no período que você estava com ele, tá? Porque uma pessoa que desenvolve um talento de música é uma pessoa, né, que quer desenvolver um talento. Né? Vamos lá. Mas no período que você estava com ele, você desenvolveu algum talento? Ele te influenciava a desenvolver alguma potencialidade? Ele desenvolvia algum talento? Não. Você ficou mesmo dentro de casa, restrita? Sim, ele me proibiu até de estudar. Até de estudar. Qual é teu grau de instrução, Kedma? Agora ensino médio completo. Agora ensino médio completo. Mas eu concluí em 2017. Entendi. Depois da relação. Sim. Ok. Vamos lá. Vamos avançar. Então, é essa a descrição. E o ponto final, eu vi teu depoimento. E no teu depoimento, Kedma, quando você fala lá no juizado da violência doméstica, existe um ponto que me chama muita atenção, tá? Ele está no momento 11 minutos, caso a defesa queira ver, mais ou menos, na minutagem, mais ou menos, tá? 11 minutos e 28 segundos. Que aí tem, abre aspas, reticências. Ele mesmo já tinha me dito antes, que jogou uma faca, reticências, até maior do que essa que ele me atingiu, que para não me matar. Reticências. Aí depois que eu ouvi isso, reticências, aí eu larguei ele, reticências. Sim. Então, ele já tinha te manifestado essa personalidade agressiva. Você me disse que começou depois desses 10 meses, mas como é que foi esse período de 2, 3 anos posterior? Nos conta aí. Nesse período que eu fiquei em casa, foi tranquilo. Mas eu não podia sair, não podia usar calção, não podia usar saia, era só calça. Só calça. Calça, camiseta, regata também não podia. Uhum. Ele regulava até as roupas que eu usava. Uhum. E na época que ele jogou essa faca fora, foi na época que eu comecei a trabalhar novamente, que eu trabalhava na Vivo, Sim. com vendas externas. É isso que eu queria saber, essa coisa da Vivo. Isso, eu trabalhava com vendas externas. Vendas externas, é isso que eu tô ouvindo? Foi bem na época que lançou o WhatsApp. Então, daí, tipo, eu conversava com a família pelo WhatsApp, só que na cabeça dele eu estava conversando com homens. Ele quebrou o meu celular. Eu nem tinha pago o celular ainda. Tinha acabado de comprar. Ele quebrou. E nessa atividade econômica, Kedma, que você desenvolvia na Vivo, você trabalhava fora de casa ou trabalhava em sua casa? Não, fora de casa. Fora de trabalhava na rua, vendendo para de casa Entendi. em casa. Ele quebrou o meu celular. Ele rasgou as roupas do meu serviço, rasgou todos os documentos da empresa e ficou no quarto da minha filha. Ele dormiu no quarto dela daquela noite. E eu dormi no nosso quarto com a Ana Vitória. Daí, no dia seguinte, eu acordei cedo, ele já não estava mais em casa e eu vi as minhas coisas todas estragadas. Eu fui no vizinho da frente, como ele quebrou o meu celular e o celular da empresa, ele pegou e levou com ele. Eu pedi para o vizinho da frente o celular emprestado e liguei para o meu pai e pedi para o meu pai ir me buscar. Daí disso foi que eu me separei definitivo dele. Daí eu fui lá e fiz um boletim de ocorrência. Isso em 2014. Foi aquele boletim do 1º de outubro? Eu fiz o boletim de ocorrência porque um determinado dia eu cheguei no serviço e falaram, veio um rapaz atrás de você. Eu perguntei como que era, porque eles não lembravam o nome. Eles falaram as características, eu peguei e falei, então é o meu ex-marido. Ele pegou e chegou aqui pedindo por você, a gente falou que você estava na rua trabalhando, porque você não trabalhava aqui dentro da empresa. Ele pegou e falou, eu estou com vontade de esfaquear alguém hoje. Ele falou isso no teu ambiente de trabalho? Falou aqui no ambiente de trabalho. Então, eu saí do serviço e fui direto para a delegacia e fiz o boletim de ocorrência. Ele me ligou, pedindo para me retirar o boletim de ocorrência contra ele. Sim. E eu perguntei, aonde que está a faca? Daí ele falou, eu joguei no mato para não te matar. Foi aí, entendi o contexto dessa ameaça. Que ele jogou a faca no mato. Entendi. Ô, Kedma, então, só para a gente contextualizar esse evento, eu estou falando, então, da página 365, movimento 196.2. Vou ler aqui para ver se confere, tá? Relata a senhora
que conviveu com o noticiado por 4 anos, que tem uma filha com ele, tal, que já possui, não sei se os jurados estão na mesma, é um BO. Tá. Alguém está falando comigo? Tá, é a página 365, movimento 196.2. Tá? Eu falo contigo então, né? Tá. Que o noticiado tem histórico de agressão, que na data de hoje, 1/10/2014, recebeu medida... não, isso aqui foi descumprimento. Tal. Não. Tal, que senão... Se eu te encontrar na rua, eu te arrebento. Que dependendo do meu humor, eu te mato. Tome cuidado ao sair de casa, pois quando menos esperar, eu estarei te perseguindo. Não foi esse dia, não? Não estou lembrada. Tá. Então, deixa eu só contextualizar, porque é isso que eu queria saber. Você fez o BO... Sim. E ganhou medidas, conseguiu da justiça medidas protetivas para ele ficar afastado. Eu só consegui a medida após o ocorrido. Antes disso, não. Tá. Não conseguiu. Entendi. Tá. E isso aqui... Tá. Quando você registrou esse BO, senhora Kedma, a senhora foi no Alto da Glória? Eu não sei o bairro, eu sei que eu fui na Delegacia da Mulher. Era do lado do Colégio do Paraná. Isso, foi lá. Foi isso aqui. Que foi quando ele foi, queria ele perseguir e tal. Foi isso aqui. E você pediu medida protetiva? Pedi. E conseguiu? Não. Esse aqui não, né? Não. Tá. Dizendo aqui, ó. Pessoa que na data de hoje recebeu medida protetiva contra ele. Eles tinham feito o pedido, mas não tinha você saído. fez o pedido. Entendi. Tá. Entendi. E ele ficou te perturbando porque Sim. soube. Entendi. Agora estou entendendo. Entendi. Eu estou entendendo aqui a medida. O pedido está aqui. É verdade. Aí, seguido, caso os jurados queiram ver, o pedido está aqui. Página 368. Aí está aí. Os pedidos dela. Estou vendo. Agora eu estou vendo. Perfeito, eu estou contextualizando, tá? Vamos lá. Pronto, vamos lá seguir. E aí, isso aí você pediu, né? Sim. Você chegou a voltar lá na delegacia e dizer, eu quero voltar atrás, ou não? Não, ele me ligou pedindo para eu não dar andamento no BO, porque ele estava procurando um serviço para conseguir pagar a pensão da filha. Estava com medo de ficar sujo, é isso? Sim. Desculpa a expressão. Isso. Tá. Ele queria um serviço para poder pagar a pensão e se ele continuasse com a ocorrência no nome, ele não ia conseguir o serviço. Ia ficar com a situação complicada, com isso, eu não dei andamento. Tá. E aí, a gente já estava falando de um período que vocês estavam separados? Sim. Tá. Mas o período do dia do crime, aqui é agosto, você me disse que estava separada dele 6 meses. Sim, eu me separei em fevereiro. Tá. Mas esse dia aqui foi em outubro de 2014. Então, vocês voltaram depois? Entre outubro e mais ou menos fevereiro, vocês voltaram? Não. Não? Porque tem uma janela aqui de tempo. Vocês voltaram ou não voltaram? Ficaram indo e voltando? No início, sim. No início, por conta dos ciúmes dele, a gente se separava e voltava. Separava e voltava até por conta da minha filha, né? Porque Entendi. foi muito apegada a ele. Entendi. Tá. Mas o basta mesmo... O basta foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Tá certo. Vamos lá. E aí a gente vai partir para o dia do crime, tá? A senhora sai de casa, então, pede essas medidas, não recebe, depois ainda dá um retorno com ele, que é essa janela, e em fevereiro sai, né? Volta para casa dos pais? Volto. Tá certo. Ele fica, então, no apartamento do Santa Cândida? Fica. Tá. E a senhora sai, volta para casa dos pais. Uhum. Teus pais te acolhem? Como é a tua rede de apoio? Acolhem. Entendi. E aí me conta, como é que foi esse agosto? A gente está aqui num domingo, tá? Já para adiantar, para que a gente faça uma narrativa bem, tá? Era um domingo? Isso. Era um dia dos pais. Durante esse período de fevereiro a agosto, a Ana Vitória, de 4 anos, ela queria ver o pai, sentia saudade. Como é que era o acesso do réu à Ana Vitória? Vocês negociavam, estava difícil, você não queria, ele era violento com a filha, ele estava pagando pensionamento para a filha. Como é que era ele com a menina? Agressivo, ele nunca foi com ela. Agressiva, é isso que eu vi, né? Isso. Ele nunca foi com ela, tá? Não. E ver, ele sempre via.
E ver sempre via. Ele não pegava ela e não levava para casa dele, pelo fato de ela ser pequena. Tá. Mas ele sempre pegava ela, ia fazer um lanche, às vezes ficava no parquinho, que é na frente da casa dos meus pais, brincando com ela no parquinho. Pois é, essa história de brincar, não. Eu quero saber se ele ia para a reunião da escola, Não. chegava junto, sabe? Não. Pagava a pensão alimentícia, Também não. levava para o médico, Não. procurava saber da creche, coisas que você faz. Não é nada. ajudar, não, é chegar junto, é ser responsável. Não Não? fazia nada. Eu senti isso aqui. E eu queria só certificar-me. Ele é o pai do fim de semana, o pai gente boa. Isso. Continua sendo? Continua. O pai de levar, fazer O um pai que lanche. brinca. Isso. Uhum, tá certo. O pai dos Estados Unidos, eu ouvi o áudio Sim. que quer levar para os Estados Unidos. Aham, pra Tem passear. dinheiro para levar para os Estados Unidos? Disse que tem. Só Que pra tem, levar mas paga pra lá. pensão? Quando quer. Paga pensão? Quando ele quer só. Quando quer. Isso. Tá lá, ótimo. Ele foi na justiça, fez uma propositura judicial para pagamento de pensão alimentícia? Tinha sido feito um acordo para ser descontado direto em folha de pagamento Quando isso? em 2019. Claro, depois que ele tentou o homicídio aqui. Sim, Tá, tô aham. falando antes. Antes não. Tá. Antes do homicídio, não. Antes não. Depois do homicídio, sim. Ele só pagava quando ele queria e ainda pagava o valor que ele queria. Uhum. 100, 150 reais. Era a base que ele pagava de pensão para ela. Tá. Ele conta no interrogatório dele, eu vou até falar para a defesa, caso a defesa queira checar. Ele fala aqui, ó, por volta dos 7 minutos e 10 segundos. É o que o réu fala. Abre aspas. Ela morou a vida toda lá. Você. No relacionamento lá. E ele fez o seguinte quando teve a tentativa de homicídio. Aí tá. Abre aspas. Com o dinheiro do apartamento que aconteceu o fato, o apartamento Santa Cândida, ele diz o seguinte, abre aspas, que com o dinheiro do aluguel, os 640, ia todo para a filha dele. E que a Angélica, inclusive, sabia disso. A Angélica é outra testemunha aqui e tal. É a síndica. E aí? Os 640 do aluguel do apartamento ia todo para o sustento da filha? Não, porque o apartamento nunca foi alugado. Ele foi alugado agora, mas na época o apartamento não era alugado. A audiência de instrução foi por volta de 2020, salvo engano. 2020, né? 2020, ele estava mandando 640 para o sustento da filha? Não. Tá. Quando ele mandava... Seu pai se queixa. Seu Pedro. Né? Seu Pedro, por volta dos minutos, caso a defesa também queira ver, ele fala o depoimento dele. Tá? Tal. Seu Pedro em juízo. Por volta do... 23 minutos pontualmente, abre aspas. Abre aspas. A responsabilidade dele ele não faz. Quem faz é a mãe e aí reticências e eu. Eu que faço. Ele deveria ser homem e pai e pagar. Sou eu que faço esse papel. Vai para os Estados Unidos. Sim. Vai para a Disney? Pelo jeito. Tá certo. Vamos para o dia do fato. Como foi esse dia dos pais? Por favor. Ele me ligou no sábado, pedindo para passar o final de semana com ela por causa do dia dos pais. Eu peguei e falei, então tá bom, eu deixo. E o combinado foi eu levar ela até o apartamento no sábado. Então eu levei, até porque eu tinha algumas coisas minhas no apartamento ainda. Então eu fui para buscar. E no sábado ele pediu para a gente voltar. E eu falei que não dava mais certo, porque era muito ciúmes, era muita... Aí ele queria voltar? Queria voltar. Falei que não dava mais certo, que a gente já tinha tentado várias vezes e não foi para frente, então não tinha como ficar tentando uma coisa que não ia, né? Falei que não dava mais. Chamei um táxi e fui embora. E ele encasquetou que o taxista... Isso no sábado? No sábado. Ah, tá. O fato foi no domingo. Ele encasquetou que o taxista era o meu namorado. Eu peguei, fui embora normal. E fazia uma semana que eu estava conhecendo uma pessoa. No domingo ele saiu com ela, foi no passeio público. E ela, como criança, de 4 anos inocente, ela falou, eu vim aqui com a mamãe e com o namorado dela. Ele foi entender o motivo do porquê ele pediu para voltar e eu falei que não ia. Ah, ele ligou. Ele ligou um ponto no outro. Daí o combinado, como eu levei ela no sábado na casa dele,
O combinado foi ele levar ela até o terminal do Santa Cândida para mim. Eu avisei para ele que eu estava indo buscar ela. Ele pegou e falou, como tinha roupas dela lá também, ele pegou e falou bem assim, eu te dou o prazo hoje para você tirar todas as coisas dela que está aqui em casa. Ele. Porque senão eu vou jogar no lixo. Tá. E como era bastante roupas, eu peguei, levei bolsas para poder buscar. E fui até o apartamento dele. Coloquei as roupas dela dentro da mochila e deixei no chão da sala. E nisso eu fui sair e ele não queria deixar eu levar ela. Falou bem assim que ela não ia embora comigo, que ela ia morar com ele, que ela não ia mais voltar para casa. Daí eu peguei e falei, não, mas ela tem creche, ela tem a casa dela, tem o quarto dela. Ele não queria me deixar sair do apartamento com ela. Eu podia ir embora, mas ele não queria deixar. Sim. Eu peguei e falei, se você quer a guarda dela, você tem todo o direito de ter. Porém, você vai ter que entrar na justiça para conseguir isso, porque eu não vou dar ela assim de mão beijada para você. E mesmo assim ele continuou barrando em ela sair do apartamento. Tá. Aí ele se colocava na porta. Tenta colocar nós 8 aqui na cena do crime, Kedma. Como é que ele falava? Ele, não, lá dentro, você pegando as coisas e tentando sair na porta. Como é que era? Não, ele ficou do lado dela e não deixava eu chegar perto dela. A menina? Isso. Mas fechar a porta, ficar na porta para barrar, tá. De jeito nenhum ele ficou. Só ficou do lado dela e não queria deixar eu pegar ela. Tá. Nesse momento, eu peguei o interfone e liguei na portaria. E pedi pro porteiro... Pro Rogério. Isso. Se não tinha como ele ir no apartamento, porque eu estava querendo ir embora e ele não queria deixar eu levar a minha filha. Tá. Você já estava nessa hora, é uma pergunta, Excelência, é subjetiva, mas no contexto dela ter ligado para o porteiro, faz sentido. Nessa hora, quando você vai ligar para o porteiro, você liga para o porteiro com que objetivo? Você está com medo e liga para um homem para te ajudar a conter outro homem? Ou você liga por quê? Porque você está prevendo uma coisa ruim, lembra daquela conversa da faca? Por que você liga para o porteiro, Kedma? Eu liguei para o porteiro porque eu achei que se eu ligasse para o porteiro, na cabeça dele ele ia falar, o porteiro vai subir aqui, então eu vou deixar ela aí. Ah, o porteiro intimidar. Isso. Entendi. Você estava com receio de sofrer alguma coisa ali na hora? No momento, não. No momento, não. Não. Daí o porteiro como pegou todas as vítimas. Tá. Daí o porteiro pegou e falou, como eu não posso sair do meu local aqui, da guarita, eu vou ligar para a síndica para pedir permissão. Daí, nesse meio tempo, eu peguei a mochila para tentar sair. Você saiu Você estava onde ali na hora? Bem no meio da sala. Tá. Aí você sai. Eu peguei as mochilas para tentar sair e falei para minha filha, fica esperando pro lado de fora. E ela pegou e saiu para fora da porta. Da sala, porta da sala. Isso. Daí saiu da sala e foi pro corredor. O corredorzinho que tem ali. Quando eu me abaixei para pegar a minha mochila, agora, e pela cintura. Ele pegou pelo meu cabelo solto e enrolou a mão no meu cabelo e me puxou para a cozinha. Para agora e tudo. A gente está querendo entrar nesse momento na sala. Quando ele faz isso, você está ali, eu estou imaginando, a porta está aberta, Ana Vitória, desculpe, sai, pequenininha, vai para fora do apartamento, fica ali. Você ligou, tal, ele sai de alguma maneira, dá abertura para a menina sair. Você está abaixada, pegando alguma coisa, ele vem por trás e pega teu cabelão, ou você está ali, seus cabelos grandes ficam assim, ele pega assim, é isso que eu queria entender. Baixei, ele pegou pelo cabelo e colou a mão. Tá. Então... Desculpa, vou tentar imaginar, tá? Você tá assim, ó. Ele vem, você vê o pé dele vindo? Não. Você tá distraída? Quando eu senti, ele já estava me puxando. Mas ele vem pela frente? Vem pela frente. Tá, ele vem pela frente, puxa teu cabelo assim, né? Isso, ele pegou... Você tá assim, aqui ele puxa. Tá. Você tem a visão tapada quando ele faz isso? Sim, porque eu estava agachada. Entendi. Você estava bem agachada? Tava assim. Bem projetada para o chão. Isso. Tá. Ele agarrou no meu cabelo e eu senti quando ele me puxou para a cozinha. E quando... ele te leva? Ele me leva para a cozinha pelo cabelo. E eu tentei me soltar e eu não conseguia. E como a sala não é muito comprida, tipo, com 2 passos já estava na cozinha. Eu me segurei na porta assim para tentar ir para trás e eu não conseguia. Na porta de acesso da sala para a cozinha? Isso, da sala para a cozinha. Ele pegou, me puxou e eu tentei me esquivar e eu não conseguia. Foi aí
que eu escutei barulhos da gaveta abrindo, e daí depois disso eu só senti as facadas. Vamos parar um pouquinho. Eu tô entrando aí nessa tua descrição, tá? No teu ambiente fático descrito. Nesse momento que você é arrastada, você tem um cabelo até aqui, né? E você é arrastada. Você deve ter se batido em alguma coisa, né? Porque Sim. você diz que tenta segurar aquele acesso de porta e só houve abertura de gaveta. Você houve abertura de mais de uma gaveta ou ele abre a primeira e pega e tal? Como é que é isso aí? Eu escutei várias batidas. Isso. E é isso que eu quero te perguntar, Kedma. Porque no teu depoimento lá na polícia e na justiça, você diz que ele procura a faca. Ele abre primeiro lance, salvo engano, eu vou até perguntar aqui para ser fidedigna, tá? Ele abre, pega facas pequenas, ele dispensa. Sim. Ele vai onde tem a faca grande. Aí você faz esse movimento aqui eu posso até passar depois. Você faz esse movimento, ele pega uma faca desse tamanho. E aí ele começa as facadas. Sim. Então, a pergunta que eu quero te fazer, com base nessa minha descrição, falando aqui, eu quero falar para a defesa, no que eu me baseio para fazer essa pergunta agora. Minutagem, mais ou menos 7 minutos e 45 segundos. Abre aspas, você fala o seguinte. Ele começa a abrir as gavetas, buscando facas de cozinha, reticências, vê que são pequenas e catou, você usa essa expressão, e catou uma de cabo branco, reticências. Sim. E aí você fala, só senti pequenos tapas, parecia tapa, não lembro. E aí depois a menina, é outra história. Tá, vamos ver. E aí você começa a ser esfaqueada na cozinha. Sim. É na cozinha que você é esfaqueada. Na porta, entre a cozinha e a Na sala. porta. Isso. Uhum. Daí eu só lembro, depois de tudo ocorrido, eu lembro que eu caí. Eu não lembro de eu ter andado, eu não lembro nada. Eu só lembro que quando ele me soltou, eu caí para fora do apartamento e a minha filha caiu para dentro do apartamento. Tá, me conta uma coisa, Kedma. Quando essa também descrição, se você lembrar. A partir daí a gente está falando em memória traumática, tá? E, enfim. Você sai pela porta de serviço ou você se lembra de ter ido, voltado, retornado para a sala e ter caído onde a menina estava? Eu caía onde ela estava, porque não Na tinha porta de serviço. Não tem porta de serviço. Eu fiquei imaginando que você estava... Ah, tá. E aí você fica ali. E você aí nos diz, tá? Aí também eu queria te perguntar. Você fala, minha filha se colocou na frente e começou a mordê-lo. Sim. Mordeu o quê? A mão dele? Morder como? Me explica o que foi isso. Ela não falou. Ela só falou para mim que ela entrou no meio para tentar morder ele, para ele me largar. Tá. Você se lembra, Kedma, hoje? Passaram muitos anos, tudo bem, né? Mas você se lembra dele ter falado alguma coisa? Se lembra de voz? Você se lembra de falas? Tinha um lance da escada. Da fala dele. Quando ele desceu as escadas, ele olhou para trás e falou, tá. volto. Eu volto, sim. Isso aí você lembra, né? Sim. Tá. Mas no contexto da agressão, você não se lembra de fala? Não. Tá. Então, você só se lembra desse momento da agonia, da execução, e depois ter saído e caído. Tá. Se lembra da menina, da Ana Vitória, ela ter falado no contexto do que ela viu algo? Não, ela chorava muito. Só isso que você lembra? Sim. Tá. Se lembra da chegada da Angélica e da Márcia? Lembro, que daí eu comecei a gritar, veio um casal de moradores do apartamento de baixo, pegou ela... Pegou a menina, pegou Ana Vitória. E levou para casa deles e falou, vou ficar cuidando dela até algum familiar seu chegar. Tá. No que eles desceram com a Ana Vitória, chegou a síndica e o porteiro. Que era a substituta da síndica, na verdade, né, Angélica? Uhum. Tá. Chegou os dois e começaram a ligar para o SIAT. Isso. Daí um ligou para o SIAT e um ligou para minha casa, da casa dos meus pais. Isso. Tá, olha só. A Angélica, né? A Angélica fala uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sei se você vai lembrar. Se lembrar, tudo bem. Eu vou basear na pergunta que foi feita a ela e na resposta que ela deu. Eu vou fazer minha pergunta com base nisso. Ela falou o seguinte, que me chamou muita atenção.
nos 6... Angélica, tá? Aqui chega, né? Até o nome é emblemático, né? Ela chega e diz o seguinte: não. Ela tá, abre aspas, 4 minutos e 10 segundos. Não, ela fala alguma coisa da outra pergunta que a juíza fez. Ela fala, não. Ela estava sentada, com muito sangue. E aí ela fala alguma coisa que acho que a promotora perguntou. Ela falou assim, o que chamou a atenção quando te viu? O que chamou a atenção é que ela estava com a jaqueta de jeans e quando ela respirava, fazia bolha nas costas. Né? Eu, honestamente, eu nem imagino como isso possa ter acontecido. Como se estivesse fervendo. Daí a Márcia, que estava com a Angélica, que tinha formação em enfermagem, orientou os primeiros socorros e te falou para não fazer esforço. E foi ela que chamou o SIAT. E aí perguntou, a juíza pergunta, demorou o socorro? Aí ela, para mim, durou uma eternidade. Só que a juíza continua, demorou, objetivamente, né? 15 minutos. Aí a pergunta que eu te faço em cima dessa pergunta é, você se lembra do socorro chegando? Ou você já se acordou no hospital? Não, eu lembro. Em momento nenhum eu desmaiei. Entendi. Você se lembra, então, da equipe chegando? Lembro. Você se lembra dessas duas mulheres? Eu lembro da Angélica chegando. Em seguida, uma outra pessoa chegou, deitou e colocou as mochilas de roupas embaixo das minhas pernas. Isso. Mas do rosto dela eu não lembro. Tá. E, enfim. E agora a gente vai passar por outro momento, tá? Você vai, então, para o hospital, né? Sim. Você fica internada há quantos dias? 3 dias. Tá. Lendo aqui teu prontuário médico, a gente vê os fatos, aqui depois a gente explora. Perfuração dos 2 pulmões. Sim. Né? Fica internada há 3 dias? Sim. Não chega a ir para UTI? Graças a Deus, não. Socorro rápido. Ok. Quantas facadas? 14. 14 facadas. A faca de que tamanho? Mais ou menos. Sim. Faca de cortar bolo? Não, faca de cortar carne mesmo. Né? Natureza das lesões, você chegou a ver? As cicatrizes? Não precisa. As lesões, você sabe como foi? As lesões? Mais ou menos. Tá. Ficaram cicatrizes. Sim. Tá. Seu pai, em depoimento, lá na violência doméstica, chegou a dizer algo que chamou também a atenção. Ele chegou a dizer que no dia que vocês estavam dando depoimento lá em 2020, ele falou assim, inclusive a juíza perguntou, a promotora perguntou, e como é que ela tá e tal? Ele falou assim, engraçado a senhora ter perguntado, porque ela, inclusive, hoje falou que deu uma dor nos pulmões, ela fez um esforço, aí deu um negócio assim, 12 minutos e 7 segundos. Ela até hoje, sente dor nos pulmões. Né? Sinto. E quais as consequências dessas perfurações? Os 2 pulmões foram perfurados. Sim. Algum outro órgão foi perfurado? Graças a Deus, não. Eu tinha morrido. Pulmões, o médico 2 falou. órgãos vitais. Tá. Você ficou 3 dias internada, mas não chegou a dar baixa da entrada na UTI, né? Não. Ok. Teve que fazer um outro acompanhamento terapêutico depois disso, ou só voltar mesmo para fazer? Não precisei fazer acompanhamento nenhum depois. Só voltar para tirar pontos, essas coisas, Sim. saber, né? Ele e a família dele te ligou para puxar alguma coisa, procurar saber como você estava? Não. Não, né? Claro. Ele, depois disso, te procurou, fez algum pedido formal de desculpas, alguma coisa nesse sentido? Houve a tentativa de uma recondução, enfim, algo nesse sentido? No dia que eu cheguei do hospital, ele me mandou uma mensagem pedindo perdão. Daí eu peguei e respondi que eu não queria falar com ele e bloqueei ele. Não, mas pedir perdão, eu tô falando assim, uma ação. Não é palavra, não. Ação. Não. Tá. E a pensão para a menina? A pensão para a menina só em 2019. Só. Aí tá, entendi. Ok. A questão psicológica, como é que ela ficou para você? Como é que ela... Bem abalada. Você falou lá na instrução, né? Só para deixar claro.
Algo também que me chamou a atenção, Edma, você falou assim para a doutora juíza. A juíza perguntou as consequências, né? E você falou assim, o pessoal diz mais ou menos 21 minutos. Dizem que o fato de eu não gostar de sair de casa, ficar o dia todo dentro de casa, e só me dedicar a uma vida dentro de casa, é depressão. Realmente eu não gosto de sair de casa, eu não tenho vontade de sair de casa. E eu não conseguia escutar barulho de moto também. Hã? Eu tinha pavor de escutar barulho de moto. Barulho de moto. Porque ele tinha uma moto. Uhum. E como é que você está hoje? Estou tomando remédio controlado. Grávida, mas como é que está isso associando aí a gravidez? Eu tomo fluoxetina todos os dias. Foi perguntado para o teu pai, que por volta dos 10 minutos, tá? 10 minutos precisos. A promotora perguntou se a Ana Vitória lembra, se ela fala do fato, e teu pai foi categórico. No mesmo dia, Ana Vitória falava, meu pai matou minha mãe, ele deu um monte de facada na minha mãe, ele matou minha mãe. E depois do fato, palavras do teu pai, ela ficou mais agressiva, inclusive ela frequentou um psicólogo pago pelo avô. Tá? Por 2 anos. Que história foi essa? Como é que está Ana Vitória nessa situação toda? Hoje ela tem quantos anos? 9? 12. 12? Desculpa, eu péssimo em conta. 12. Comentar, ela não comenta mais. No passado ela comentava muito, agora ela parou de comentar. Mas ela passou por 2 anos por psicólogo e dá para perceber que ela ficou com alguns traumas assim psicológicos, porque ela não é a mesma criança alegre, divertida, brincalhona como era antes. Ela tem contato com o pai? Tem, de 15 em 15 dias. Isso. Você não evita, ela manifesta que quer ter o contato com o pai. Sim. Quem deixa de pegar ela, na verdade, é ele. Ele fala, hoje eu não vou te pegar, fica com a sua família. E ele não pega. E a regularidade no pagamento, no pensionamento, não tem. Hoje tem? Agora tem, porque ele estava prestes a ser preso no final do ano, porque já ia inteirar a 4ª parcela atrasada. Entendi. Daí ele pagou tudo certinho. E a viagem para Disney? É Disney que é? Ele falou no áudio que é Estados Unidos. É Disneylândia? Não sei, não comentou. Só falou que ia viajar para ela conhecer fora do país. E como é que você está aí nesse momento? Você reconstituiu tua vida 2? Você está bem? Como é que você está emocionalmente? Emocionalmente nunca fica bem, né? Mas eu levei a minha vida em diante. Até que não dá para ficar parado também, né? Tá. Ok, eu estou satisfeita, Excelência. Já reitero aquela questão do atendimento para você e para a Ana Vitória, tá bom? E devolvo a palavra, Excelência. Tem sim, Excelência. Boa tarde, Kedman. Boa tarde. Primeiro eu queria, em nome da Defensoria Pública, prestar aqui minha solidariedade pelo evento que a senhora passou. Estamos aqui para poder julgar o caso e por isso eu preciso que a senhora preste alguns esclarecimentos, não necessariamente sobre o fato em si, mas sobre questões periféricas que têm relação com o fato. A senhora e o Elianay exercem a guarda compartilhada da Ana Vitória? Não, eu tenho a guarda dela. A guarda é unilateral para a senhora? Só para eu entender, isso foi decidido numa ação, num processo na vara de família? Foi. Logo em seguida do ocorrido, já foi feito o pedido da guarda unilateral para mim. Essa ação foi a senhora que moveu? Na época eu estava com outro advogado. Mas foi iniciativa da senhora? Sim. Essa ação foi, então, perto da data dos fatos? Que ela foi movida. Nessa ação foi discutido alimentos? Foi. E ele foi condenado desde então a pagar alimentos? Sim, foi aí que foi estipulado para cair direto em folha de pagamento dele. Mas ele ficou sem pagar porque ele falou para a empresa que ele não ia pagar pensão, que não era para descontar do pagamento dele. Então a empresa não descontou, a empresa recebeu uma multa por conta disso, e daí quando era para ser descontado do pagamento dele a pensão, ele mesmo falou para minha mãe. Ele pediu as contas para não pagar pensão. E aí desde então ele não pagou pensão, desde 2014 até 2019? Ele pagava um mês sim, 4, 5 não. Ele pagava só quando ele queria mesmo. É que a senhora mencionou aqui que ele estava para ser preso porque estava devendo pensão.
o final do ano passado. Final do ano passado. E de 2014 para cá, nunca teve nenhum pedido de prisão por conta desses inadimplêmentos? Não, porque ele esperava vencer 2, 3 pensão e pagava. Quando estava para vencer, no prazo dele ser preso, daí ele pagava uma pensão. Ah, então ele pagava, mas pagava com atraso. É isso. Ok. Nessa ação judicial que a senhora mencionou, discutiu-se então alimentos, discutiu-se guarda. Sim. E naturalmente deve ter se discutido o direito dele de visitar a criança. Sim. Confere? Confere. E foi deferido a ele o direito de ter acesso à criança? Sim, de 15 em 15 dias ele pegava a filha na escola na sexta-feira à tarde e devolvia na escola na segunda-feira na hora do almoço. Sem ter qualquer contato com a senhora, naturalmente. Sim. E desde então, é assim que vem funcionando os contatos dele com a Ana Vitória? Sim, até o ano retrasado era assim que estava sendo feito. O ano passado ela mudou de escola, daí era para ser feito desse jeito, mas ele ficou vários meses sem pegar ela. Daí agora ele voltou a pegar, ele pegou por 2 vezes só. Do início do ano até agora ele pegou apenas 2 vezes na escola. Porque tinha vezes que ele não pegava na sexta, ele pegava só no sábado, daí ele pegava ela na casa da minha mãe. E como é essa relação dele com a Ana Vitória? Ela sente afeto, assim, no sentido de querer estar próxima dele? Como Sim. é essa relação dele com ela? Ela gosta de sair com ele, de ficar na casa dele. Até porque, geralmente, quando ela vai para a casa dele, os dois saem, né? Passear, vão num shopping, vão jantar fora. Ela gosta de ficar com ele nos finais de semana. Mas nem sempre ele pega ela. Ele paga tratamentos odontológicos, medicamentos, coisas para Ana Vitória? Não. Quando foi estipulada a pensão, o combinado foi ele dar R$300 de pensão e pagar um plano de saúde e o odontológico. Em final do ano passado, ele fez os 2. Ela estava usando esse ano, até por conta que eu ia colocar ela no psicólogo novamente. Quando estava para sair o psicólogo, ele cancelou os 2 convênios. Entendi. A senhora, desculpa perguntar coisa pessoal, se incomodar e não quiser responder, fique totalmente à vontade. Eu queria entender como funciona a renda da senhora. A senhora trabalha de carteira assinada? Hoje em dia, eu estou trabalhando de carteira assinada. Atualmente a senhora tem um outro relacionamento? Sim, há 6 anos. Relacionamento de 6 anos. Teve outros filhos com desse? Tenho um menino de 5 anos e estou gestante de 7 meses. Parabéns pelo pequeno. Obrigada. E desde então, depois desse episódio, como é o contato da senhora com o Elianai? É um trato sociável? Vocês conseguem conversar sem que ele ameace? Como ele tem se comportado desde o evento que a gente está apurando nesse processo? Eu nunca mais conversei com ele, a não ser em audiências. E aí a senhora, para falar alguma coisa em relação a Ana Vitória, a senhora usa familiares dele para conversar? Quando é preciso falar alguma coisa a respeito da criança, quem conversa com ele é a minha mãe. E assim vem funcionando desde então? Sim. Não houve necessidade de pedido de medida protetiva? Não teve mais nenhum tipo de atrito entre vocês? Tenho medida protetiva. Está em vigor desde aquela época? Está em vigor desde 2015. Mas ele praticou algum outro tipo de ameaça, algum tipo de violência verbal, de qualquer gênero contra a senhora desde então? Ele ficava me perseguindo. Ficava falando para minha mãe que a medida estava acabando, que eu ia ficar desprotegida. Eu já encontrei ele na rua, já no mercado, no posto de gasolina. Então, eu sempre fico atenta com o prazo da medida protetiva e eu nunca deixo acabar ela. Eu sempre renovo antes de acabar para mim não ficar sem. Mas ele descumpriu alguma dessas medidas protetivas? Várias vezes. E isso foi levado ao conhecimento da autoridade policial? Algumas vezes, sim. Não todas. Qual foi o último episódio que a senhora se recorda nesse sentido? Que eu esteja presente na casa dos meus pais, porque eu nunca fico na frente quando ele está lá, né? O combinado era 200 metros, da medida protetiva 200 metros. A minha mãe falava, eu vou buscar a Ana Vitória quando estava com ele. Daí minha mãe falava, tô indo buscar ela. Quando a minha mãe ia ver, ele estava na frente de casa. Mesmo ele vendo que o meu carro estava na frente da casa da minha mãe. Só que como a minha mãe sabia, que daí minha mãe mandava mensagem para mim lá de fora mesmo, né? Ele está aqui na frente. Então eu já não saía lá para fora. Mas por várias vezes ele descumpriu a medida protetiva, só que nem todas eu fiz o boletim de ocorrência.
Esse descumprimento, a senhora se refere à aproximação. Ele acabou, Sim, em algum momento, tendo proximidade com a senhora. Sim. E a sua mãe? Como é a relação da sua mãe com ele? Ela conversa apenas sobre a Ana Vitória. Mas ele não tem nenhum problema com a sua mãe, com seu pai? Com o meu pai, ele não conversa, só com ela. Nessa discussão judicial sobre o direito dele de visitar, a senhora ofereceu algum tipo de resistência para que ele tivesse acesso à criança? Nunca. Teve uma vez no final do ano, que agora eu não me recordo o ano, mas se eu não estou enganada foi em 2019, que era direito eu passar o Natal com ela e ele passar o Ano Novo. As aulas acabaram dia 20 de dezembro e o combinado tinha sido ele pegar ela no dia 29. Quando foi no dia 27, ele chegou com a polícia no portão da casa da minha mãe, alegando que eu estava proibindo ele de pegar ela, sendo que o combinado tinha sido no dia 27. Só que como ele quis antecipar a viagem dele, ele quis pegar ela. Daí ele pegou e mentiu para a polícia que eu não queria deixar ele pegar ela e chegou com a polícia lá. Mas a polícia foi lá por ordem judicial ou... Não, porque ele ligou. Em nenhum momento a senhora tomou conhecimento de ter uma ordem judicial dizendo que a senhora estaria descumprindo o direito dele de visitar a criança? Eu recebi o ano passado uma ordem já com uma multa. Mas essa multa era por quê? Não entendi. Porque ele alega que eu descumpri a medida protetiva. Sendo que eu tenho provas que no período de 2 meses que ele falou que ele não pegava a filha, eu tenho fotos de 3 vezes que ele estava viajando com ela. Ele mentiu que não estava pegando ela. E daí eu recebi uma multa já direto, sem direito de me expressar do que realmente tinha acontecido. E a senhora estava representada por advogado nesse processo? Na época, não. Ele sabia que eu não estava representada por advogado, por isso que direto ele fazia esse tipo de coisa. Ele alegava que eu estava descumprindo o direito de visita dele. Entendi. Estou satisfeito, muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Devolvo a palavra, excelência. Não fez tratamento psicológico depois, né? Só a filha. Não, eu fiz também durante 2 anos. No mesmo período que ela. Sim. É isso? Aham. Tá, por conta própria, não por encaminhamento lá da vara da violência doméstica. Eu fui no posto e pedi. Expliquei o que tinha acontecido e o posto me encaminhou. Saúde, né? Isso. Daí eu fiz durante 2 anos na época. E quando foi em 2021, eu fiz mais por 1 ano e meio. Eu parei o ano passado, no mês de junho. Ah, eu não lembro. Hoje a senhora trabalha? Estou registrada, porém não estou indo trabalhar porque minha gravidez é de alto risco. Ah, tá, entendi. Mas a senhora voltou a trabalhar. Voltei a trabalhar. A partir de quando mesmo? Eu comecei a trabalhar em agosto do ano passado. A senhora conseguiu retomar um pouco a sua vida, é isso? Sim. Nunca mais ele ameaçou a senhora? Diretamente para mim, não. Ele dava indiretas para minha mãe. Não, fala atualmente. Não. Não tem mais? Não. E também ele não manda recado pela filha? Não. Nada. Antes ele mandava. A senhora tem medidas cautelares, certo? Sim. Protetivas, desculpa. Sim. Ele cumpre? Nem sempre. Tá, e a senhora já registrou algum boletim de ocorrência? Nesse momento, não. De um tempo para cá, não. O que é sempre para a senhora? Eu não registrei medidas... Me dá um exemplo de uma medida protetiva que ele descumpriu. Ele chegou na frente da casa da minha mãe. E a senhora estava dentro da casa? No momento, não. Tá. Eu não estava lá, eu tinha saído. Mas ele chegou na frente e falou com alguém? Ele chegou para entregar a criança. Sim, mas ele tem Conversou que entregar com a para minha quem? mãe. Qual é o acordo? 200 metros. Ah, mas ele tem que entregar a criança, ele vai largar 200 metros. Eu quero saber qual é o acordo para entrega da criança. Para pegar e para buscar. O acordo é ele pegar na escola e devolver na escola. Tá. Mas ele não fazia isso. Ele tinha vezes que ele pegava na minha mãe e devolvia na minha mãe. E lá na escola, como é que era? No horário da escola, ele deixaria lá, é isso? Sim, aham. Tá, e daí ele deixava na mãe antes do horário da escola? Tinha vezes que ele entregava antes, ele deixava na minha mãe. Tá, e daí depois vocês entraram em acordo quanto a isso? Por que ele fazia isso? Tinha o horário de trabalho dele? Se ele estava com algum problema, alguma dificuldade de cumprir o horário?
Não, ele só falava que queria entregar antes, não dava motivo nenhum. Tá, mas agora regularizou isso? Regularizou. Agora ele pega e entrega na escola. Tá. E a senhora não... Mais algum outro tipo de medida protetiva que ele descumpriu? Não. Tá. O jurado quer fazer alguma pergunta para ela? Pode encerrar. A senhora está dispensada, tá? Obrigada. Boa tarde. Pode acompanhar o oficial de justiça. Boa tarde. Completo. Rogério Lucas da Silva. Seu Rogério, amigo, íntimo, inimigo ou parente do acusado Elianai Jefferson Rocha da Silva? Não. Conhece ele? Ele era morador do condomínio que eu trabalhava. E da vítima, Kedman Abkeila dos Santos de Souza? Vi uma vez, ela no dia do fato. Tá. Vou compromissar o senhor a dizer a verdade do que o senhor souber e for perguntado, tá? Não pode mentir nem omitir o que sabe, e não poderá responder por um crime de falso testemunho. O senhor se compromete? Sim. Tá bem. Doutora, pelo Ministério Público. Alô? Obrigada. Obrigada, excelência. Boa tarde, senhor Rogério. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Senhor Rogério, meu nome é Ticiane, tá? Eu sou promotora de justiça. E vou aqui te fazer perguntas, só evidentemente do que o senhor se lembrar. Faz muito tempo, né? 8 anos, né? Isso, faz muito tempo, Mas o depoimento do que o senhor eventualmente se lembrar é muito importante para a gente. Uhum. E importante porque eu vejo... Desculpa. Que o senhor depois, seu Rogério, no dia 12 de agosto, então o fato aconteceu, vamos começar então pelo começo, tá? No Dia dos Pais, no domingo do Dia dos Pais. Uhum. Vamos lembrar aqui afetivamente a data para ver se tua memória recorda, tá? A gente está falando no princípio de noite e, pelo que a Angélica aqui me disse, era o início da troca de turno dos meninos. Então, eu vou supor que o senhor estava iniciando uma troca de turno ali na portaria. Na verdade, o meu turno estava acabando. Isso, troca de turno. O Rogério estava acabando, devia estar começando o turno do outro. Foi próximo das 7 da noite. Perfeito. É isso que eu queria, Rogério, que, por favor, a gente começasse daí. Foi um dia tranquilo, Rogério? Até aquele momento, Até aquele momento, sim, né? Vamos lá. O senhor se lembra de ter visto, o senhor já acabou de falar aqui agora para a doutora juíza, mas a gente está falando de um casal, tá? Um contexto de um casal. O senhor se lembra da dona Kedma ali naquele contexto do condomínio? Já viu ela entrando e saindo? Ela era uma moradora ali? O senhor já trabalhava ali? Pronto, vamos lá. O senhor trabalhava ali há quanto tempo? Olha, fazia uns 6 meses já. Nossa, 6 meses. Então, 6 meses coincidia com o período do fim do relacionamento, que pelo menos ela diz aqui. O senhor se lembra de ter visto a senhora Kedma lá, a vítima? Na verdade, muita gente passava todo dia pela portaria. Moradores, a gente não pegava muito a afeição deles. Entendi. No caso dela, a gente acabava liberando a portaria porque, tipo, a gente pegava a identificação da pessoa que estava entrando. Ela, para mim, ali, ela era uma visitante que tinha ido buscar a filha. Uhum. Até onde eu me lembro. Daí, tanto que nesse dia foi liberada a entrada dela, ela subiu. Entendi. Então, ela se identificou como visitante, o senhor liberou tal. Vamos lá. E o réu, tá? O Elianai. O senhor identificava ele como um morador, confere? Sim. Ok. Como é que o senhor poderia nos descrever o Elianai como morador? Ele era bagunceiro, ele fazia barulho, muita queixa de vizinho. Como é que o senhor poderia nos caracterizar ele? Eu só conheci o Elianai, tipo, tomei ciência de quem era no dia do fato. No dia do fato. Nunca tive, nos momentos que eu estava lá, nunca tinha visto nenhuma situação. Entendi. Era um condomínio grande? Como é que era esse condomínio, seu Pedro? Ou, desculpa, seu Rogério. Não é um condomínio muito grande, eu não lembro quantos blocos tinha lá. Tem, né? Uhum. Mas não é um condomínio muito grande, não. O senhor não trabalha mais lá? Não. Uhum. Saiu logo depois? Eu saí uns 3 meses depois. Ok. Vamos lá, seguir um pouquinho, tá? Vamos para a data do fato, tá bom? Então, na data do fato, um dia tranquilo até aquele momento. Vamos lá. Em que momento, então, final do turno, o senhor troca para a chegada de um novo em tese, teu horário estava batendo. Em que momento a coisa começa a mudar depois de um dia dos pais tranquilo? Por favor, fique à vontade para trazer o que o senhor lembra daquela noite. Por favor. Na verdade, para mim, como era muito próximo das 7 da noite, eu já estava preparando minhas coisas para ir embora. Aí eu recebi uma ligação pelo interfone do apartamento. Do apartamento do Elianai.
Aí a Kedman, ela disse que o menino estava prendendo, que não estava deixando ela sair do apartamento. O menino é o Elianai. É. Ela fala o nome dele. Ela não chegou a falar o nome, mas ele não tá, vim buscar minha filha, assim, ela me explicou meio por cima a situação e falou que ele não estava deixando ela sair do apartamento. Nessa eu estava indo para a porta do bloco e só escutei os gritos daí. Tá, aí ela pede ajuda, é isso? Isso, ela pediu ajuda. E o que o senhor faz? Eu, no caso, subi até o apartamento. Ah, você foi ajudar? Na mesma hora eu já liguei para a Angélica, né? Angélica, que é a Angélica era conselheira na época. Que era substituta de uma síndica, digamos assim, né? Isso. O senhor dá conhecimento à Angélica? Como é a tua postura antes de subir para ajudar? Eu para não deixar a portaria sozinha, eu liguei para a Angélica desceu e eu subi. Nesse meio tempo eu encontrei com ele no meio do caminho, mas não vi quem era. O Elianai. Aí eu não... Porque passou por mim andando, para mim era um morador normal, não tinha como eu identificar ele na hora. Montou na moto e foi... E daí nessa já tinha uma... Deixa eu só congelar um pouquinho essa tua informação, que ela é importante. Então, o senhor liga para a Angélica, substituta da síndica, ela desce, assume a portaria, enquanto o senhor vai ajudar. Vamos lá, isso demora 5 minutos? Não chega a dar isso. Não chega nem a dar isso. Bora lá, tudo muito rápido. E aí a Angélica chega, assume ali o posto da portaria, o senhor vai lá, encontra a Elianai. A Elianai tá sujo de sangue, tá com a mão... Na verdade, eu não reparei na hora. A única coisa quando eu cheguei na porta do bloco, eles falaram o que tinha acontecido, eu voltei, ele estava saindo com a moto já estava no corredor, assim, para chegar no portão, até a Angélica estava fechando o portão, eu gritei para ela deixar aberto, não tem como segurar, né? E daí ele saiu. Entendi. Então, o senhor vê, no momento, o senhor chega a ver, então, o Elianai subir na moto, numa postura de quem vai sair, sim, né? E já está indo para ajudar. Ele já estava a caminho do portão. Já estava a caminho do portão. E o senhor aí vai ajudar a Kedman. Vamos lá. Se lembra de alguma coisa digna de nota? Eu não cheguei a subir na escadaria. Quem subiu até a parte que ela estava foi a Angélica, porque nessa que ele saiu, eu já voltei para a portaria, eu acionei a Polícia Militar no dia, acionei o CIAT também, tá bom? Não lembro. E a Angélica já foi lá para prestar os primeiros socorros. Então ele consegue sair. Ele conseguiu. Ele saiu porque... Na hora eu gritei para a Angélica, até pela segurança da gente, porque, querendo ou não, a gente trabalhando em portaria, a gente não trabalha com armamento, a gente não trabalha com equipamento nenhum. Sim. Então não teria nenhuma defesa. E quem estava na portaria, no caso, era a Angélica na hora. Então, vamos supor, se ela fechasse o portão e ele tentasse sair de alguma forma, se ele tivesse com uma faca ou alguma coisa assim, a gente não tem como saber na hora, né? A Angélica, Rogério, ela fala uma coisa interessante sobre esse receio que você aponta aí agora. A Angélica fala o seguinte... E tal. Ele foi 7 minutos. Exatamente 7 minutos. Ela fala assim, abre aspas. Ele foi embora, a promotora ia questionar ela, desse momento que você está falando. Ah, mas você deixou ele embora? Ela falou, não, ele foi embora, ele fugiu, sem prestar socorro. Ele só conseguiu ir embora porque ele deu sorte que tinha um carro entrando, e o portão era eletrônico, né? Automático. O portão tava aí fechando. O portão subiu, ele pegou Aí eu botei aqui, não entendi o que ela falou. Eu acho que ele falou assim, ele deu sorte, né? Que o portão abriu. Porque o portão ele leva realmente um tempo para fechar. Tempo, ele pegou pegou o vácuo, mais ou menos assim. Eu entendi isso. Né? Ele pegou o vácuo, aí a Angélica veio correndo, não teve o que fazer. Que ela fala assim, ele inclusive jogou a moto para cima do passeio, né? Do meio-fio para cima de mim. E aí eu saí com medo. Depois, dizer que aí pronto, ela falou outras coisas. Você lembra desse momento? Não me recordo. Que o carro, que ele pega o vácuo desse carro. A gente até conversou alguns dias atrás, e a gente mesmo deu uma relembrada dessa situação. Até foi falado alguma coisa assim, mas eu não... Não lembra? Tudo bem, se não lembrar... Porque, como eu falei, faz muito tempo que aconteceu, então... Fique tranquilo. Então o senhor não sobe para o apartamento? Isso aí eu não cheguei a subir até o apartamento. Entendi. Tá. Vejo aqui, senhor Rogério, teu depoimento prestado, caso a defesa, os jurados queiram ler. Está mais quente porque foi mais próximo à data dos fatos. Página 22, movimento 7.5. Tá? E exatamente isso que o senhor nos diz de uma maneira geral, né? Que o senhor informou para a substituta que ela ficasse lá.
E aí eu queria te perguntar, com base nesse depoimento aqui, que o senhor ficou assustado com tudo aquilo, né? E que disse que para a vítima ficar calma e aguardar um pouco. Então, o senhor teve contato com a Kedma? Lembra disso? É isso que eu queria te perguntar. O senhor não entrou no apartamento, mas teve... No apartamento a gente não entrou. Tá, mas teve contato com a Kedma? Olha, moça, não lembro. Tudo bem, se não lembrar, tudo bem. Mas o senhor é que liga para o SAMU, para a polícia? Sim, é o senhor sim, que liga? Sim, Tá. sim. Tanto que até o 190, até eles me perguntaram placa, essas coisas. Até o policial falou para mim a placa, eu informei a placa, ele informou que a placa estava no nome do... Sim. Que a moto estava no nome dele, tudo. Uhum. Então, o senhor, por exemplo, não pode nos caracterizar aqui a cena do crime, se tinha muito sangue, essa coisa Não. toda. Não entrou, né? Não, porque é uma situação que não... Entendi. Mas a Angélica entra. A Angélica, sim. Sim, tá certo. Depois desse fato, como é que foi voltar para o trabalho, Rogério? Foi difícil? Na verdade, o meu turno, como eu falei, faltava 5 minutos para encerrar meu turno. Então, Entendi. Mas no outro dia seguinte, como é que foi trabalhar? O Elianai te procurou? Não. Uhum. Não, né? Eu nunca tive nenhum contato com ele diretamente. Assim. Nem depois do crime? Nem depois do crime. Tá certo. Saiu do prédio não por conta disso, né? Não. Tá, tem nada a ver, né? Não, outro tá. trabalho. Tem mais alguma coisa, senhor Rogério, que eu não tenha perguntado, o senhor saiba, ficou sabendo depois disso, e que seja importante nos dizer aqui para a gente concluir teu depoimento? Não? Tá certo, então. Eu agradeço, tá, Rogério, o teu depoimento aqui prestado mais uma vez, o teu tempo, e devolvo a palavra, excelência. Defensoria sem perguntas, excelência. Devolvo a palavra. Nome completo da senhora? Angélica Godoy. Angélica, amiga íntima, inimiga ou parente de Elianai Jefferson Rocha da Silva? Não. Conhece? Conheço. Ou ainda Kedma Keila dos Santos de Souza? Também não. Conhece? Conheço. Conhece a que título os dois? Eu moro no mesmo condomínio que eles moravam antes. Tá bem. Era vizinha, né? Vizinha, Vou né? compromissá-la a dizer a verdade do que souber e for perguntado, não pode mentir nem omitir o que sabe, pena de receber, poder, né, cometer crime de falso testemunho. A senhora se compromete a dizer a verdade? Comprometo. Tá bem, doutora Tiziane, pelo Ministério Público. Alô? Tá, eu tô ouvindo, né? Eu tô sendo ouvida, né, excelência? Tá. Boa tarde, senhora Angélica, tudo bom? Senhora Angélica, conforme disse a doutora juíza, meu nome é Ticiane, eu sou promotora de justiça, tá? E vou te fazer perguntas aqui relacionadas àquele 9 de agosto, tá? Ok. A senhora já teve oportunidade de falar sobre isso na polícia, anos depois na justiça. A gente só está aqui porque a lei manda e agora serão ouvidas outras pessoas que farão o julgamento efetivo. Agora é para valer, digamos assim, tá? Pela lei. Então, o que eu vou te pedir agora, senhora Angélica, é que a senhora nos coloque na cena do crime. E teu depoimento, claro, respondendo o máximo do que a senhora tiver lembrança. Se não lembrar também, tudo bem, tá? Só te peço para nos trazer a cena do crime. O que a senhora efetivamente se lembrar. A primeira questão que eu te peço aqui, por favor, para nos lembrar e eu vou já te perguntar de maneira bastante objetiva, na linha do que a senhora acaba de falar para a juíza. A senhora falou, eu era síndica, é isso mesmo? Conselheira? Eu era conselheira. Isso. E substituía a síndica, né, naquelas situações. Isso, aham. Ok. Se a senhora exercia essa função administrativa, por assim dizer, há quanto tempo? Vamos supor que a gente está em 2015. Então, acho que eu estava... Como em outubro eles são para síndico, então provavelmente eu estava quase um ano. Perfeito. Como só uma prévia, não ali. precisava, não precisa. Pronto, vamos lá. A senhora conhecia o casal há muito tempo, nesse período, tal, ou nem lembrava, só lembra por conta da situação mesmo? Não, foi mais por conta da situação. Da situação. A Kedma, na verdade, eu não tinha visto, nem conversava com ela. O Elianai, que de vez em quando a gente se encontrava no condomínio mesmo. Entendi. Ok. Vamos lá, então. Então, já que a senhora tem essa noção social a respeito dos dois, nenhuma pergunta a respeito da relação poderia sair disso aí. Então, a gente vai para a data do fato, tá bom? Vamos lá, então, para a data dos fatos. Em que momento a senhora, eu queria a tua narrativa,
né? Já que a gente está falando de uma situação de muitos anos, então eu queria a tua narrativa sobre os fatos. Em que momento a senhora toma conhecimento sobre essa questão? Quando o Rogério me interfona. Nessa O hora. menino da portaria. A senhora não ouve, por exemplo, barulho? Nada, não, porque o meu bloco, na verdade, onde a gente mora, são 7 blocos. E os blocos Quantos são distantes. andares? 4. Então são pequenos andares. São pequenos, mas eles são distantes um bloco do outro. E eu moro no 6. E eles? No 2. Entendi, são relativamente distantes. Tá. Então, e meu apartamento é virado para trás ainda, tipo, não tenho visão nenhuma. Um domingo, né? Vamos lá, Dia dos Pais. Dia dos Pais, que eu tinha acabado de chegar. Eu tinha subido há pouquíssimo tempo. Entendi. Tudo bem. Por favor, fique à vontade. Então, Rogério te interfonou. O Rogério me interfonou e falou que tinha uma ocorrência, porque não pode deixar a portaria sozinha, porque para entrar é só o porteiro que tem o controle. Então, ele falou que tinha uma ocorrência e pediu para mim descer. Nisso, quando eu desci, a gente já se encontrou no corredorzinho. Só te peço para falar um pouquinho mais alto, minha cara, porque sou eu mesmo que estou com problema, não estou ouvindo. Porque a gente se encontrou num corredorzinho que tem ali, tipo, na saída para o estacionamento. Ele me jogou o controle, falou, fica na portaria que eu vou ver o que está acontecendo. Nesse nível, bem rápido. Nossa, foi coisas de minutos, assim, até segundos. Eu desci correndo e porque ele já fui. falou, é BO, é ocorrência. Quando é ocorrência, que a gente já fala, teve uma ocorrência no apartamento e ele subiu para averiguar. Como administradora, você já entende que é pepino, é problema. É problema. Não é eu vou lá resolver uma questão, vou conversar, não, né? Você já entendeu a senha. Não, é que assim, final de semana, uma data festiva, então já era mais complicado. A gente já sabia que alguma Enfim, coisa o protocolo do condomínio foi atendido. Você Exatamente. desce doidinho, ele joga o negócio, vai que é tua, e você vai para lá e ele corre. Isso. Perfeito. O tempo é nosso inimigo. E isso é importante para o processo. É por isso que eu estou querendo dizer. Por favor, minha cara. Daí eu fui para a portaria e nisso já veio alguém de moto. Na hora? Saindo do condomínio. E daí a minha reação foi, eu não vou abrir o portão. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Entendi. E daí eu me lembro que o Rogério falou, abra agora. Que o Rogério já estava descendo. Descendo para o acesso ao apartamento. Descendo, ele já tinha subido no apartamento. Nossa, foi muito rápido. Uhum. Mas ele não chega a não entrar. Não. Ele vai até a escada e vê que tem uma pessoa lá. E nisso ele desce para pedir apoio. Já tinha mais gente ali no corredor. Sim. Por favor, continue. Daí ele falou, abre o portão. E eu peguei esse momento e abri o portão. Daí ele falou, vou ligar para emergência e você sobe lá porque eu não sei o que fazer. Quem falou isso? O Rogério. E daí que eu subi e encontrei, já tinha alguns moradores ali. E daí que eu vi a Kedma, que até então eu nem sabia relacionar de qual apartamento que era, porque é muita gente, né? Daí que eu já vi ela na escada. Aí você fala uma coisa aqui, senhora Angélica, que me chamou muita atenção. Você fala assim, não, ele foi embora 7 minutos, dá tudo depoimento lá na violência doméstica. Você fala assim, ele foi embora e fugiu. Aí acho que a juíza, a promotora, deve ser a promotora, 7 minutos. Ela fala alguma coisa, aí você interrompe a promotora. Ela fala assim, não, ele foi embora e fugiu, sem prestar socorro. Ele jogou a moto pela calçada, mas aí eu fiz a anotação. Que momento foi isso? Explica isso melhor, que eu fiz a anotação errada. Porque eu deixei o portão fechado. Você não ia dar acesso a ele abrir. Eu não ia dar acesso, eu não ia abrir. Aí você bota aqui que ele deu sorte que um carro estava voltando. Quando o Rogério falou, abre. Porque até então eu falei, vamos, porque a gente não sabia o que era. Se fosse um assalto, até então a gente não tinha noção o que estava acontecendo. E daí ele jogou a moto e falou que se o portão de pedestre estava aberto. A ideia foi qualquer coisa ele ia passar pelo portão de pedestre. Tá, e que coisa foi essa que você falou? Que aí fui eu que anotei, né? Que ele deu sorte, que aí o portão é eletrônico. Aí eu fiz uma anotação, porque eu não estava entendendo. Ouvido ruim. Aí eu botei que você falou que deu sorte, que aí o portão abriu. E aí um carro estava entrando, tem um time. E aí ele entrou e aí ele deu sorte e saiu. De sair junto, E saiu junto. Saiu Isso junto aconteceu com o mesmo? Sim, Ah, tá. Ah, entendi. E aí você não teve o que fazer. Entendi.
Ok. Aí você, nessa hora, aí você sobe, já tinha gente, aí você sobe. Isso. E o que é que você encontra? Descreve pra gente como é a cena do crime que você encontra. Então, quando eu subi, ela já estava na escada. Além de ter muitos moradores, eu fui pedindo para todo mundo sair. E você estava com uma pessoa de nome Márcia. Tava. Porque quando eu subi, a Márcia era enfermeira. Isso, olha só. Tava com a pessoa certa. E a gente tinha passado o Dia dos Pais juntos. E ela nem mora aqui, ela mora em Ponta Grossa. E ela tava na casa do irmão dela. E daí eu falei, quando eu cheguei lá, liguei pra Márcia. Falei, Márcia, é porque eu não sei o que fazer. Ah, a Márcia não estava lá. Não Você estava liga e comigo. ela vai. Eu ligo pra Márcia. Eu interfono pra Márcia. Márcia é do condomínio. Ela estava na casa do irmão dela, do Que é do condomínio. condomínio. Dentro do condomínio. Então você já tinha visto ali a situação, tomou um susto? Como é que foi? Sim. Que tinha um monte de coisa jogada. O que me marcou tinha arroz, grão de arroz. Eu não sei por quê. Você fala em arroz mesmo. Tinha grão de arroz, daí tinha sangue, e ela estava sentada na escada. Daí eu falei, eu não sei se eu deitava, ela tinha falta de ar, eu não sabia se ela sentava. Foi nesse momento que eu liguei para Márcia. Porque eu não sabia o que fazer. 4 minutos e 10 segundos, senhora Angélica, você descreve uma cena que eu queria que você esmiuçasse melhor, tá? E que me chocou porque eu sou leiga, né? E todos aqui, nós em tese somos, e eu queria que você nos dissesse de que maneira a Márcia se porta nisso e você. Você fala o seguinte, abre aspas, ela, a vítima, eu chego, tal, a promotora te pergunta, e você fala, não, eu chego, ela estava sentada, vírgula, com muito sangue, e quando ela respirava, eu lembro que ela estava com a jaqueta jeans, que fazia bolhas, como se estivesse fervendo, reticências. Daí a Márcia, reticências, fala para ela não fazer esforço. E aí, reticências, não entendo mais nada. Me fala como é esse momento, que é muito importante para a gente, das manobras de socorro imediata, por favor. Então... Que socorro é esse que vocês prestam? E quanto tempo dura, o mais importante? Ai, não lembro. Porque para mim demorava muito. Você fala, demorou uma eternidade. Eu acho que foi rápido até o SAMU chegar. A gente estava em telefone também com o pessoal do SAMU. Eles que te orientam, é isso? Isso, eles que estavam orientando. Fantástico. E daí a gente não sabia se deixava ela sentada, se sangrava mais, ou se deixava ela deitada. Porque... Então eles te orientam, o SAMU, você e Márcia. E Márcia ali do teu lado. No telefone, A gente estava no telefone direto com o SAMU. E eles estavam indo, mas, sei lá, para mim demorou muito. Mas todo mundo fala que foi coisa muito rápida. A juíza ficou te pressionando inteiro, no bom sentido. Aí você fala, não, demorou uma eternidade. Você fala 3 vezes que demorou uma eternidade. E a juíza, sim, mas se você pudesse, né, falar de tempo. Aí você fala, 15 minutos. E aí, é essa pergunta que eu quero te fazer. 15 minutos que você lembra da chegada do SIAT lá, ou 15 minutos que você se lembra que ela vai embora? Não, da chegada do SIAT. Da chegada. Porque eu estou perguntando isso. Isso é muito importante. Porque no prontuário médico, minha cara, eu gosto muito de ver detalhe, tá? Na página 55, tá? Movimento 7.11. Está o horário preciso de atendimento, tá? Aí eu cutuquei, é ela mesmo, é Kedma, é ela mesmo, tá? Tem aqui um município de Colombo, mas não sei se, enfim, é porque aquela região é, né, bem fronteiricinha, né? 9/8 e tal. Aí tem o horário 20 minutos e 4. Né? 20 minutos o quê? 20 horas e 4 minutos. E, como a gente sabe, né, de como eles registram exatamente isso, eles registram a chegada lá e não necessariamente o contato com o paciente. É a chegada. E aí eu queria te perguntar esse intervalo. Você se lembra da chegada deles, não é isso? Então, quando o SAMU chegou, eu tava lá embaixo, eu não fiquei... Entendi. Eu não tava ali, Você não ficou ali não, né? Na verdade, tinha muita gente. Como eu não sabia fazer nada, a Márcia que tava e um outro morador, a gente foi meio que tocando os curiosos, os vizinhos mesmo. Sim. E eu fui lá e ficar lá embaixo, que ele estava falando em contato com os meninos da portaria, para saber como que a gente ia se portar. Perfeito. E nesse momento que daí eu também desci com a faca. Isso, e agora o mais importante. Aí a senhora nos diz lá no teu depoimento, né, que existia um morador ali que era policial civil e orientou a senhora a pegar a faca e dar para a polícia. Isso, A senhora pegou a faca. Peguei. E deu para a polícia. Né? Peguei, e trancou o apartamento. Tranquei o apartamento. Pegou
faca? Fechei o apartamento e a faca, na verdade, eu deixei na portaria. A gente levou para a delegacia uns 2 dias depois, quando a gente foi chamado. Isso, dia 12 de agosto. No dia que a senhora depois, ela leva a faca. Perfeito. Mostra aqui o tamanho da faca, mais ou menos. Eu não lembro. Não lembro de verdade. Tá certo. Se lembra do que conversava com ela? Com a Kedma, com a vítima? Ela queria saber da filha. O que ela falava bastante era da filha. Isso que também é importante. Lembra da menina já estar com os vizinhos mais velhos? Quando eu cheguei, ela já estava. Isso. Quando eu cheguei, porque eles escutaram o barulho no corredor e já tinham pego ela. Já tinha escutado que barulho da menina? Então, eu não sei, porque o relatado foi que teve uma briga em si. E como ela estava no corredor... A menina? O nosso apartamento... A Kedma estava no corredor. Não, a menina, a criança. Não cheguei a ver a menina. Você não chegou a ver, isso que eu queria saber. Não. Só que nosso apartamento, a gente escuta tudo um do outro. Então, você pode... As distâncias dos apartamentos. E como estava no corredor, então eu acho que quando ela chorou, a vizinha já pegou do segundo andar. Quando eu cheguei, ela já estava no segundo andar. Eu não cheguei a ver a criança. Entendi. Entendi perfeitamente. Só soube disso, né? Só, Tá. E soube de mais alguma coisa ligada à criança? Depois te falaram, nossa, a menina estava nervosa, chorava muito, mas já estava protegida. O que a senhora soube? Eu fui até o apartamento, até onde ela estava lá. E ela já estava comendo. A menininha já estava bem tranquila e estava comendo. Estava comendo, certo. O que é que os adultos falaram? Que quando chegou... Não, estava todo mundo desesperado, assim. E o que é que os adultos falaram sobre a criança? Olha, a gente acalmou. A gente acalmou, ela tá bem. A mãe dela tá tudo bem, né? Até que depois acho que chegou a avó dela, que pegou ela junto ali com a... Beleza, mas o que é mais importante, senhora Angélica, o que é que esses adultos que acolheram a menina falaram que a menina falou, o que é que a menina estava nervosa? Papai bateu na mamãe, matou. O que é que a menina falava? Eu não lembro. Eu acho que ela era muito pequenininha, não sei se ela falava, mas ela estava bem desesperada. A menininha? Ela falava, agora já acalmou, já tá comendo, tá tudo bem. Entendi. Né? Entendi. Foi isso que te passaram. Isso, E quando a senhora chega, o teu relato de ver é que já está melhor. Ela já estava mais calma, estava comendo, estava tranquila, estava assistindo desenho. Fizeram tudo para tirar ela do local. Fizeram tudo para tirar do local. Isso. Entendi. Ok. Tá. Entendi, perfeito. Tá. Outra coisa teu depoimento que me chamou a atenção, gostaria de esclarecer. Tem um problema de ouvido aqui, tá? E depois desse fato, o réu foi te procurar, dizendo que esclarecer que, olha, se explicar que abre aspas, 8 minutos e 15 segundos, abre aspas, ele veio depois me dizer, o Elianai, que todo casal briga muito. Mas aí eu falei, todo casal briga, mas isso não justifica, ninguém faz isso. Quantas vezes ele foi te procurar para falar isso? Não, foi só uma vez mesmo que a gente estava que ele me chamou para explicar o que tinha acontecido. Mas é que a gente brigava muito, era uma relação difícil. Daí eu falei, mas brigar, todo mundo briga, né? Só que chegar a ponto extremo é complicado. Eu falei, não, eu perdi a cabeça. Mas acho que era mais para se explicar, porque a gente estava morando no mesmo condomínio, entendeu? Tá. Me conta uma coisa também, senhora Angélica. Ele fala teu nome aqui no interrogatório dele. Ele diz que a senhora sabe de tudo. Que ele alugou o apartamento por R$640. Ele fala isso 7 minutos e 10 segundos. Eu aluguei o apartamento por R$640 e todo o dinheiro que eu alugava, eu passava para minha filha. Não tenho conhecimento nenhum. Nem por o valor, nem para o que faz com... de tudo. E nem o que faz com o seu dinheiro, nem o que faz com o dinheiro. A gente não... Claro. Mesmo eu sendo síndica, tudo não tem como saber o valor do aluguel e quem paga para quem paga e para onde que vai. Já imaginei. Tá bom, então. Angélica, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu esclarecimento aqui. E eu devolvo a palavra, Excelência. Defensoria Pública sem perguntas, Excelência.